E nós já estamos na reta final para aprendermos a respeito do destino final de Satanás. E nós temos aprendido já há algumas 2 semanas que Deus é um Deus que planeja as coisas com especificidade e precisão. Deus é um Deus atento aos detalhes. Em Jerusalém são 14 horas e 5 minutos. E, por exemplo, em Apocalipse 9:15, nós vemos o grau de precisão e o quão específico Deus é, porque tem eventos que ele determina até o dia, ele determina o ano, o mês, o dia e até a hora para ele acontecer. E tendo em vista que em Isaías 46, que é um versículo que a gente tem repetidas vezes ido até ele, né? Que é o versículo master, né? Em Isaías 46, de 9 a 11, diz o seguinte. Isaías 46, de 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Principalmente verso 10. Que desde o princípio, Deus nunca nos pega de surpresa. Nós vamos ver versículos hoje, que sempre que Deus vai executar alguma ação, Ele anuncia antes. Ele avisa. Deus nos honra com a revelação da informação. Deus nos privilegia com a antecipação do anúncio daquilo que Ele vai fazer. Ele não pega ela de surpresa. Ele vai ver, ó, minha filha, eu tenho que trabalhar na sua vida assim, assim, assado. Prepare-se, porque eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Então, para isso, eu quero que você, XYZ, asterisco, bolinha, entre parênteses, colchete, chaves, ABC. Vai se preparando. Fica em Jerusalém, porque eu vou te revestir de poder. Desde o princípio, eu anuncio as coisas que hão de acontecer. Nós não temos estudado o livro de Apocalipse? Onde ele fala das coisas que João viu, das coisas que são, das coisas que hão de acontecer. A gente não aprendeu, quando nós estudamos pneumatologia lá, há 200 meses atrás, lá no Flávio dos Santos, que o Espírito Santo haveria de nos, não apenas nos lembrar das coisas que o Senhor ensinou, mas também nos anunciaria as coisas que haveriam de vir. Então Deus é um Deus zeloso. Isaías 46, 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle dos eventos que regem as nações. Deus tem o controle de tudo que acontece no Brasil. Deus tem o controle de tudo que acontece em Minas Gerais. Deus tem o controle de tudo que acontece em Belo Horizonte. Deus tem o controle de tudo que acontece no bairro Bonfim. Deus tem o controle de tudo que acontece na rua Arceburgo. Deus tem o controle de tudo que acontece na rua Arceburgo 242. Deus tem o controle de tudo que acontece nas bactérias que estão no intestino do Isaac, que está sentado numa cadeira na rua Arceburgo, número 242. Deus tem o controle do ribossomo que está funcionando dentro da ameba que está no intestino do Isaac, que está sentado na rua Arceburgo, número 242. Então ele tem o controle do microcosmo até o macrocosmo. Ele tem o controle da velocidade das galáxias que estão circulando uma ao redor da outra. E ele tem controle da microvoltagem da energia que está sendo produzida dentro do ribossomo da célula dentro do Isaac, do Joel e das Minas. Você vê que ele é um Deus de absoluto controle. Nada escapa do seu controle. Ele tem controle das microgramas do fio de cabelo que estão caindo da cabeça de alguém nesse momento. Então,
Você está conseguindo traduzir os microgramas? Ah, tá entendendo. Muitas palavras próximas, né? Então, mas eu floreio muito, mas só para falar uma coisa só, né? Que eu gosto de dar 700 exemplos para um evento. Então, se você falar um, já falou a maioria. Então, Deus tem o controle das nações. Igual eu falei. Rua Serbu, 242, do bairro, da cidade, do estado, do Brasil, da Colômbia. Se o presidente do Paraguai caiu é porque Deus quis. Ele tem controle dos Estados Unidos, ele tem controle da Namíbia, do Congo, do Zaire, de Madagascar, da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá, da Turquia, da Síria. Se as coisas estão acontecendo. Se morreu um sírio ontem é porque Deus permitiu. E se não morreu é porque Deus não quis. Porque ninguém morre antes da hora. Nós vamos aprender isso quinta que vem lá no estudo de Apocalipse. Ninguém vai antes da hora nem depois da hora, com raras exceções. Com raras exceções. Então Deus tem o controle sobre todas as vidas, sobre todos os eventos, sobre todos os seres. Nós vamos ver aqui versículos. Agora chegamos no nosso assunto, né? Nós vamos ver que existem versículos que mostram que Deus controla e planeja todos os eventos relacionados às nações, que Deus controla e planeja todos os eventos relacionados a Israel, que Deus planeja e controla todos os eventos relacionados à igreja. Por exemplo, quando a gente abre em Gênesis 9, 25 a 27, que é um evento que descreve o que aconteceu logo após Noé sair da arca. Teve o dilúvio, Noé e seus 7 parentes ficaram boiando ali naquela arca que Deus planejou. Deus avisa de antemão. Tá? Se Deus não avisa Noé de antemão, ele morria afogado. Mas ele avisou de antemão: Noé, prepara uma arca aí que eu vou encharcar o planeta. Então, fique esperto. E ele, pela fé, creu nisso e se preparou. Né? Se você é pego de surpresa, é porque você não quis ouvir a voz de Deus. Porque o coração bem firmado não se atemoriza com más notícias. Então, em Gênesis 9, de 25 a 27, quando Deus está dando a profecia a respeito de Sem, de Cão e de Jafé, os filhos de Noé, que ele fala a respeito da bênção, da dupla bênção que habitaria nas tendas de Sem, quando ele fala a respeito dos juízos que cairiam sobre os descendentes de Cão, quando ele fala a respeito da expansão que aconteceria com os filhos de Jafé, porque nós estamos vendo que Deus controla e planeja os eventos relacionados aos gentios, às nações. A gente vê que em Gênesis 9, 25 a 27, inclusive em 1983, mais ou menos, o Clésio e eu demos um estudo numa igreja batista, que foi até onde ele conheceu a Nelly, onde nós ficamos 2 semanas falando só sobre esses 3 versículos. Ali tem um grid, tem uma grade, onde a configuração profética do desenvolvimento dos eventos relacionados às nações já está totalmente predeterminado. O destino de todos os povos, dos canadenses, dos sírios, dos brasileiros, dos norte-americanos, dos colombianos, dos ugandenses, dos neozelandeses e etc., dos guatemaltecos, que são os da Guatemala, né? O destino de todos os povos foi profeticamente decidido logo após o dilúvio, aqui em Gênesis 9, de 25 a 27. Então Deus planeja e controla todos os eventos relacionados às nações. Todas. Em Deuteronômio 32, 8, a gente aprende que se os guatemaltecos estão lá na América do Norte, na América Central e não na América do Sul, se os ucranianos estão no Cáucaso e não nos Andes, se os chilenos estão nos Andes e não nas planícies, nas estepes, nas savanas, lá da África, é porque Deus quis. Se
O Montes Clarense mora ali naquela região quente, perto do Planalto Central. Se nós moramos aqui nas montanhas de Minas, se o capixaba mora à beira da praia, é porque Deus quis. Se o gaúcho mora nos pampas, é porque Deus quis. Porque Deuteronômio 32:8 fala que Deus distribuiu soberanamente os povos segundo os números dos filhos de Israel. Então cada um está onde está porque ele quis. Oi? Deuteronômio 32:8. Elaine sempre voando no versículo, né? Deuteronômio 32:8. Ela é a menina do ecoversicular. Deuteronômio 32:8. Lucas 21:24. Lucas 21:24. Olha lá, ela tirou o pelinho da roupa, não escutou o versículo. Lucas 21:24. Bom dia, irmão. Mostra que Lucas 21:24, conforme Daniel 2, de 31 a 35, que também está conforme Daniel 7, de 2 a 26, daqui a alguns meses nós vamos estar estudando, viu, irmão Salim? A partir do mês que vem nós vamos estar estudando o livro de Daniel, versículo por versículo. Então nós vamos estudar mais pormenorizadamente Daniel 2, que fala da estátua, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, misturado com ferro, lame os dedinhos de lama lá com ferro, e cada vez mais lameado e menos ferroso. E Daniel 7, que fala a respeito daqueles animais, né? O leão, o urso que levanta do lado, a besta fera, a Therion, os leopardos, etc. São profecias relacionadas às nações. Daniel 2 e Daniel 7. Que, em conformidade com Lucas 21:24, mostram que existe um destino para as nações. Apesar que Deus permite que cada nação haja livremente, conforme o seu arbítrio assim o queira, assim como ele faz também com os indivíduos, vai chegar um momento, no final da tribulação, quando a pedra cortada sem auxílio de mãos vai bater no pé dessa estátua, estátua essa que representa o exercício do arbítrio das nações, cada nação se governando, um governo que ele mesmo instituiu logo após o dilúvio, por causa da bagunça que aconteceu antes do dilúvio, em que todas as nações vão convergir à tutela de Israel. Deus chamou um homem chamado Abraão, daqui a pouco nós vamos falar de Israel, e ele falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso através do seu descendente máximo e mor, que é Jesus Cristo. E a partir dessa promessa que Deus fez a Abraão, lembrando aquilo que a gente aprendeu, que Deus trabalha de maneira progressivamente, seletivamente. Lembra de Grácia? Progressivamente, seletivamente, limitadamente, acumulativamente. Deus progressivamente vai selecionando. E uma vez que ele seleciona, ele limita. E uma vez que ele limita, ele acumula. Né? Então, à medida que Deus progressivamente, seletivamente, limitadamente, acumulativamente foi revelando as coisas, ele foi trazendo mais revelação a respeito disso que ele prometeu para Abraão, de nele serem benditas todas as famílias da terra. Então, quando você pega o conjunto de informações que se encontram em todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Malaquias, a gente vê que, resumidamente, os profetas do Antigo Testamento predisseram a exaltação do reino judeu. Um dia, agora nesse momento não, porque Israel está sob juízo. Está rolando a igreja, que é nós. É nós, velho. Porém, vai chegar um momento em que a igreja vai ter cumprido o seu cronograma, porque Deus planeja e controla os eventos relacionados à igreja, nós vamos ver isso. Aí Deus vai retomar o seu trato com Israel, para dar cumprimento a tudo aquilo que está profetizado a respeito de Israel. E o que está profetizado a respeito de Israel?
que Israel se tornaria a cabeça das nações. Que Deus vai centrar em Jerusalém o governo mundial. Que Jerusalém vai ser a capital do planeta. Que Deus vai abençoar Israel de tal maneira, na pessoa do descendente davídico, o Melech, né, o rei de Israel, que é Jesus Cristo, e a qual Jerusalém afluirão todos os povos, para honrar não somente a nação, mas também o governante máximo da nação, que é Jesus Cristo. Então, a história do planeta inteirinho está caminhando nessa direção. Nessa direção. Fazer de Israel a cabeça das nações e trazer um filho de Davi que vai se assentar em um trono, lá em Jerusalém, que vai ser a capital do planeta. E todas essas nações já têm um programa estabelecido por Deus, que é serem abençoadas por Jesus Cristo, o rei de Israel. Isso lá no milênio. E esse programa, ele, por enquanto, está preterido, está postergado, está adiado por causa dos eventos relacionados a Israel, que nós vamos ver agora. Porque, apesar do pecado de Israel, Deus controla e planeja os eventos relacionados à nação de Israel. Como o pastor tem falado muitas vezes, Deus nunca é pego de surpresa. Nossa, Israel pecou e agora o que eu faço? Agora eu não sei o que eu faço. Não. Deus já sabia de antemão tudo o que ia acontecer. Nós vimos na semana passada que a salvação de Israel já está determinada. Tem um momento certo para que Deus salve a Israel. Isso daqui uns 7 meses e 15 dias, nós vamos estar estudando aqui em Daniel 9, versículo por versículo no hebraico, cláusula por cláusula. Né? Vamos até dar uma chegadinha aqui em Daniel 9. Deus já tem um propósito sextuplo, né? Determinado com relação à nação de Israel. Isso se encontra em Daniel 9, 24. Qual que é esse propósito? Daniel, eu já separei 490 anos para que ao término desses 490 anos, Israel receba o sextuplo benefício que é. 70 semanas estão determinadas, viu, Elaine? Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, porque Daniel era um judeu, príncipe de Jerusalém, que foi levado cativo, para 1. Fazer cessar a transgressão. 2. Dar fim aos pecados. Que aqui está falando do pecado e dos pecados. Né? É uma questão que a gente vai ver. 3. Expiar a iniquidade. 4. Trazer a justiça eterna. 5. Selar a visão e a profecia. E 6. Ungir os santos dos santos. Inaugurar o templo do milênio. Então a salvação de Israel já tem data marcada. Já tem data marcada. É uma questão de tempo. Deus está no controle das coisas. E tudo o que acontece hoje converge para o cumprimento de Daniel 9, 24. Nada mais interessa. Deus não quer saber quem que é o ministro da Justiça do Brasil, quem que é o ministro das Minas e Energia dos Estados Unidos, quem que é o ministro do Planejamento de Uganda. Isso aí é secundário. O que ele quer é a salvação da nação de Israel. Tudo trabalha, todo mecanismo mundial, tudo que acontece, converge no sentido de dar cumprimento a isso, que foi prometido a Daniel. A gente lê, por exemplo, mais uma vez, né, através de mais um versículo, vendo que Deus tem o controle e que Deus planeja de antemão, lembra lá de Isaías 46, que ele de antemão anuncia as coisas que vão de acontecer. Abraão nem teve o filho ainda. Ele, pela fé, crê que ele vai ter esse filho. A mulher dele é estéril e Deus está esperando ele ficar impotente para poder gerar esse filho. Não lembra? A gente lê lá na palavra que a palavra diz que Abraão já era amortecido, né? Ou seja, ele não tinha vigor mais. E a esposa dele era estéril. Aí Deus fala assim, você vai ter um filho. Aliás, a sua descendência vai ser... vai contando os grãos de areia aí.
Aí começou, né? 1, 2, 3, 4. 1.759.833.932.854. 1 trilhão. Na hora que você acabar de contar o número das areias, dos grãozinhos de areia que tem na praia, e na hora que você acabar de contar o número de estrelas que tem no céu, o número de descendentes é maior. E o Abraão nem tinha filho. E a gente lê em Gênesis 3,15 que Deus, porque ele anuncia de antemão as coisas que vai acontecer, ele não pega o seu servo de surpresa, ele já está falando até o que é que vai acontecer com a descendência dele. Né? E a gente lê em 15:13, Gênesis 15, vão lá para o 16. Na quarta geração, ele nem teve filho, já está falando já do filho, neto, bisneto, dos tataranetos dele. Estou falando dos tataranetos, ele nem tem um filho. Na quarta geração, Gênesis 15, 16, viu, né? Na quarta geração, tornarão para aqui. Deus está falando com ele lá na Cananeia, né? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. É aquela doutrina que a gente esbarra, né, de vez em quando, que é a doutrina do pleroma, né? Ou seja, a geração deles vai descer para a escravidão. Gênesis 15, 13. Vamos ler aqui a partir do 13. Então lhe foi dito. Os irmãos conhecem bem essa passagem aqui, em que era uma forma, igual assim, eu juro por Deus que eu não fiz isso, mamãe. Né? Quando aparece alguma coisa quebrada em casa, para você reforçar a sua afirmativa, você jura por Deus, como se diz. Então, quando, eu não sei se a gente tem conhecimento disso, que a gente aprendeu com o Valdemar Leal Lucas, talvez a Márcia também lembre disso. Lá, há 4.000 anos atrás, como ainda não tinha cartório nem carimbo, nem havia reconhecimento de firma, viu, Elaine? Não tinha, talvez não tivesse nem advogado ainda, né? Não tinha cartório, não tinha carimbo. A borracha ainda não tinha sido descoberta. As seringueiras do Brasil, da Amazônia, ainda não tinham sido rasgadas para recolher o látex. Né? E nem tinha sido inventado o pneumático. Então, não tinha cartório, não tinha carimbo, não tinha escrivão, não tinha juiz. Então, quando algo ia ser estabelecido, pegavam-se animais, isso é só ler lá a Gênesis a partir do versículo 8. Deus mandou Abraão pegar um novilho, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e um pombinho. 5 animais. Partir esses bichinhos no meio. Colocar a metade sangrando do novilho da direita e a outra metade do lado esquerdo. Pega a metade da cabra com as tripas saindo e o sangue escorrendo do lado direito, a outra metade do lado esquerdo. Pega a metade do cordeiro com as tripas escorrendo e o sangue escorrendo do lado direito, a outra metade do lado esquerdo. Pega a metade da rolinha partida no meio, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Pega a metade do pombinho sangrando, escorrendo sangue, tripa e fezes, uma metade do lado direito, outra metade do lado esquerdo. Mas é isso que aconteceu. O sangue daquelas vítimas inocentes seria testemunha entre os dois pactuantes que aquilo que estava sendo estabelecido cumprir-se-ia CQC. Custe o que custasse. Estamos jurando aqui diante dos sangues de 5 vítimas inocentes. Aí o que acontecia? Fala assim, ó, Isaac, eu juro pelo sangue dessas 5 vítimas inocentes partidas ao meio e sangrando e escorrendo as suas tripas, pelas quais passaremos, que o que eu estou te prometendo eu vou cumprir. Eu te prometo, eu vou te dar essa terra aqui, assim que eu morrer. Aí você pode herdá-la. Aí nós dois dávamos as nossas mãozinhas e saíamos passando por entre as vítimas mortas e sangrentas. Mas como o que Deus estava prometendo para Abraão se apoiava apenas na sua própria palavra e fidelidade, ele fez Abraão pegar um cochilão. Na hora de passar entre as ilhas, Abraão dormiu. Pegou no sono. Deus fez vir profundo sono sobre Abraão e ele passou sozinho por entre as 5 vítimas inocentes e sangrentas. Te falando assim, o que eu estou te prometendo, eu estou garantindo. Somente eu sou responsável pelas cláusulas. Você não precisa fazer nada. Nada. Eu garanto.
Eu estou jurando por mim mesmo e pelo sangue dessas 5 vítimas inocentes que o que eu estou te prometendo eu vou cumprir. E Deus, e a palavra fala que Abraão creu nisso. E isso lhe foi imputado por justiça. Já que Deus falou, está falado. E ele ainda jurou. Né? E matou 5 bichinhos meus para garantir isso. E ele falou, e não somente você vai ter um descendente, agora esse é o contexto histórico. Né? Vamos ao versículo 13. Lembra que a gente aprendeu isso com o Valdemar Léo Lucas? Com esses detalhes. Gênesis 15, 13. Sabe com certeza, porque foi feito um juramento aqui. Foi, como se diz nos dias de hoje, foi registrado em cartório e com firma reconhecida. É o sangue das vítimas. Sabe com certeza que a tua posteridade, é descendência, viu, Márcia? Posteridade é descendência. Que a tua posteridade será peregrina. Peregrina em terra alheia, lá no Egito, e será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Deus já está dando até data. A história do Brasil tem 500 e poucos anos. Para você ver a amplitude da história de Israel. Porque em Jerusalém são 14 horas e 31 minutos. Você vê o tanto que Deus tem controle sobre os eventos. Mas também eu julgarei a gente, a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Isso vai acontecer 555 anos depois. Lá depois de 400 anos de escravidão, aí vem o Moisés, vem as pragas, tá, o Egito, do Egito escravo foi, sim, sim, assim, abre o mar vermelho, passa, o faraó é afogado. Deus já está avisando para Abraão de antemão tudo que vai acontecer com a descendência dele. E olha que ele ainda nem tem filho. Ele ainda nem tem filho. E a gente que já estudou Gênesis, a gente sabe que daqui a pouco vai nascer o Isaac, depois do Isaac vai nascer o Jacó. Do Jacó, com as 4 mulheres dele, ele vai ter 12 filhos e mais uma filha. E dessas filhas, depois de mais alguns anos, ele vai descer com 70 descendentes lá para o Egito, porque é por causa daquela questão do José, da fome, etc. Deus mandou o José antes para já ir preparando o caminho. Passam-se 400 anos e essas 70 pessoas se transformam em 6 milhões de judeus, que são arrancados de dentro do Egito com o braço poderoso do Senhor, como diz o Tales. É na força do Senhor. Então Deus planeja e avisa. Abraão, vai ser assim, assim, assim e assado. E eu já estou te avisando. Vai ser desse jeito que vai acontecer. Em Jeremias, em um outro versículo que nós podemos ver que Deus controla e planeja os eventos relacionados à nação de Israel, em Jeremias 25, de 1 a 11, a gente vê Deus anunciando, porque o pecado de Israel era grande. Isso aqui já é no ano 604 a.C. É 1.400 anos depois desse evento que nós acabamos de conversar a respeito dele. Abraão foi no ano 2000 a.C. Já foi para o Egito, já desceu, já voltou, já teve Josué, já teve os juízes, já teve Davi, já teve Saul, Davi, Salomão, Roboão, Acabe, né? Já está lá nos últimos reis de Israel. Israel já foi levado cativo, só tem Judá lá no sul, e Judá continua pecando. Aí Deus fala, olha, do mesmo jeito que eu planejei o bem para essa cidade, agora eu estou planejando o mal. O Jeremias intercede 3 vezes pela nação, falando, Jeremias, não me fala nesse assunto, mas eu não vou perdoar essa nação. Eles estão muito entregues aos ídolos, eles estão precisando de uma coça. Não é assim, mamãe? Chega um ponto em que você avisa para o seu menino não fazer uma coisa. Ele insiste em fazer. Aí precisa de uma varadinha, né? Não. Agora você chegou no seu limite, agora você vai ter que apanhar. Se você não apanhar, você não vai aprender. Né? Chegou um momento em que Deus teve que disciplinar Israel. E se você ler em Jeremias 25, de 1 a 11, você vai ver que Deus está profetizando através de Jeremias que Israel ficaria cativo na Babilônia pelo tempo que ele iria determinar. E esse tempo foi um tempo de 70 anos. Então, Deus tem controle dos eventos relacionados a Israel. E de fato, Israel desceu cativo pelas mãos do Nabucodonosor. No nosso estudo de Daniel, a partir daqui 2 domingos, nós vamos ver isso minuciosamente. Eu estou com o intuito de preparar uma contextualização histórica bem caprichada para a gente
entender bem essa fase da nação de Israel que é muito importante. Que foi o pecado de Israel e o ser levado para o cativeiro, que é o contexto de Daniel, porque Daniel era um cativo na Babilônia. Então Deus tem controle sobre os eventos relacionados à nação de Israel. Quando a gente lê em Lucas 19, 42 a 44, bem como... Não vai anotar? Em Lucas 19, 42 a 44, bem como em Lucas 21, 24. Isso conforme Deuteronômio 28, 64 e Daniel 9, 26b. A gente aprende. Aí Israel já foi levado a cativo para a Babilônia, já voltou, Neemias e Esdras já reconstruíram, já se passaram mais uns 400 anos, Jesus já veio, Jesus já foi ressurreto, Jesus já foi assunto, os apóstolos já estão evangelizando o mundo, Paulo já morreu, já um monte de apóstolos já morreu, tem mais uns 2 ou 3 só que estão vivos, mas está profetizado que Jerusalém seria destruída no ano 70. E que dando cumprimento a Deuteronômio 28, que foi escrito 1450 mais 70, 1520 anos atrás, que Israel seria disperso pelo planeta inteiro. Moisés falou isso. E isso aconteceu no ano 70. E dispersos ficaram desde o ano 70 até a gurinha mesmo, 1948. A Heli, 64 anos atrás, não é 64, 48 para 2012, não é 52 mais 12, 64 anos atrás. Ficaram dispersos do ano 70 até 1948. E a dispersão ainda prevalece, porque todos os judeus ainda não estão em Jerusalém. Isso só acaba de se... Esse juízo da dispersão de Deuteronômio 28, 64, só é consumado daqui mais X anos, né? Lá no final da tribulação. Mas já estava avisado. Deus não pega os seus servos de surpresa. Jesus Cristo avisou. Daniel foi avisado. Jeremias foi avisado. Moisés foi avisado. Se o testemunho de 2 é verdadeiro, manda o testemunho de 4 logo. Moisés, Jeremias, Jesus Cristo, João, Daniel. Jerusalém seria destruída e o povo disperso. E isso aconteceu no ano 70 pelas mãos do general romano chamado Tito, a mando do imperador Vespasiano. Aconteceu. Foi profetizado e já virou história. Se a gente olhar para trás assim, está lá no livro de história, já aconteceu. Mas foi avisado antes. Agora tem um evento, né? Esse é futuro. Ainda nem aconteceu, mas já está profetizado por Jeremias já 2012 mais 604? Dá quanto, hein? 2.600 anos atrás? 2.616 anos atrás? Jeremias profetizou. Deus profetizou através de Jeremias, que haveria um tempo de angústia para Jacó. Há 2012 menos 29 anos, Jesus Cristo profetizou em Mateus 24, 21 e 22. Está anotando aí? Há 2016 anos atrás, Deus profetizou através de Jeremias. 71, 2000 menos 29 dá 1971. Há 1983 anos atrás, Deus profetizou através de Jesus Cristo. E há 2012 mais 580, há uns 2.500 anos atrás, Deus profetizou através de Daniel, ou seja, em Jeremias 37, em Mateus 24, 21 e 22, e em Daniel 12, de 1 a 7, Deus já avisou. Israel vai passar por um período de angústia, qual nunca houve nem jamais haverá em toda a história do planeta. A tribulação vai acontecer por causa de Israel. Porque Deus tem que dar cumprimento a Daniel 9, 24. Então Israel vai passar pela tribulação porque Deus quer. E Israel vai passar por 7 anos de tribulação porque Deus determinou e limitou que sejam 7 anos de tribulação. Que na realidade serão abreviados para 3 anos e meio. Senão não ia sobrar ninguém. Todo mundo ia ser tatuado. Ia ficar todo mundo nada besta. Todo mundo meiado. Né? E a questão, Deus é tão
precioso e criterioso com relação aos detalhes, que o preciosismo. Como é que é preciosismo em inglês, hein? E o preciosismo da predeterminação de Deus com relação aos detalhes dos eventos relacionados a Israel é tão grande, que até o número de dias relacionados à tribulação são determinados. Por exemplo, em Daniel 9, 27, a gente sabe que o tratado de Israel com o anticristo é limitado a 7 anos. Não são 6, não são 8, são 7. Porque Deus quis. A gente sabe que o período de livre ação do anticristo é de 42 meses. Não são de 41 nem de 43, são de 42 meses. Porque Deus quis. Está em Apocalipse 13, 5. E nem aconteceu ainda, mas vai acontecer. O período de testemunho das duas testemunhas é de 1260 dias. Não é de 1259 nem de 1261, é de 1260. Porque Deus determinou. Não percam! Quinta-feira nós vamos estudar sobre isso, vai ser fantástico. Lá na casa do pastor Geraldo. Eu já estou entusiasmado. Vem em mim quinta-feira. O período em que Israel está preservado da destruição está profetizado. É um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Lá em Apocalipse 12, 6. O período durante o qual os crentes são perseguidos, os crentes da tribulação, é limitado por Deus. Já está profetizado em Apocalipse 12, 13 a 17 e 13, 7. É de 1260 dias. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 42 meses. O tempo de governo do anticristo. Até o número de mortos que vai morrer dentro da tribulação é determinado por Deus conforme aqueles vários versículos que a gente tem aprendido lá todas as quintas-feiras. Em Apocalipse 6, de 9 a 11, em Apocalipse 7, de 9 a 14, em Daniel 11, 33 a 35. Até o número de pessoas que vão morrer no dia do terremoto que vai acontecer no dia da ressurreição das duas testemunhas más de Apocalipse 11, já está determinado, 7.000 pessoas. Não é 7.001, não são 6.999, é 7.000. É só sei lá em Apocalipse. Ou seja, tudo está sob o controle de Deus. Às vezes um ônibus capota, cai o avião, tem 534 passageiros, morre 533 e fica um cara lá sentado na poltrona acordando. O que aconteceu? Sobreviveu porque Deus quis. Ninguém vive um dia a mais nem um dia a menos. Deus tem o absoluto controle das coisas. Outro dia nós vimos um filme assim, nem lembro que filme que foi. Um rapaz que tinha um propósito ainda para ser cumprido na vida dele. Que filme que foi aquele? O avião caiu e ele estava cochilando. Quando o avião caiu, quando ele acordou assim, está ele na cadeira e os destroços esparramados para quanto é lado, todo mundo morreu, só ele estava dormindo, não morreu. O Asquifone. O nosso ministério, eu não sei, né? Eu só sei que foi contado por um pastor dos Estados Unidos, da Great Grace. Caiu, foi 2 anos atrás, também foi notícia também. Caiu um avião e morreram todos, com exceção de uma pessoa. Essa pessoa sobreviveu ao acidente, aí a ambulância pegou essa pessoa e foi levar para o hospital. No caminho a ambulância tombou e o rapaz morreu. É porque ele ainda tinha mais alguns minutos para viver. Ele não podia morrer nem um segundo antes. Ele morre na hora exata determinada por Deus. Até um acréscimo. E tem um contrato também que já foi falado aqui na igreja, daquela garota lá, daquela igreja lá que zombou de Deus, em que ficam 40 vivos e só morre um, só quem tinha que morrer. Até um acréscimo de 75 dias, você vê o grau de preciosismo de Deus, está previsto ao período tribulacional, conforme Daniel 12, de 11 e 12. Lembra? Bem-aventurado que chega até os 1290 dias e aquele que chegar até o 1300, não sei quanto. É só ler lá em Daniel 12, 11 e 12. Quer ver? Vamos dar uma lidinha na passagem. Daniel 12, 11 e 12 fala o seguinte, ó. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, isso é ao término de 1260 primeiros dias da tribulação. Lá no meizinho da tribulação. A tribulação é composta por 2 partes de 3 anos e meio. Quando tiverem se cumprido a primeira metade da tribulação, o anticristo estabelece a abominação desoladora. Ele coloca a estátua dele para ser adorada pelo planeta inteiro, dentro do Kadosh Kadoshem, que é o santo dos santos do templo judaico.
Aí o judeu fica escandalizado. Lembra que a gente falou disso quinta-feira? O motivo da rejeição de Israel com relação a Jesus Cristo é porque eles criam que Jesus, sendo homem, se fazia Deus. E até falou, por que vocês estão me apedrejando? Nós te apedrejamos porque tu, sendo homem, tu te faz a ti mesmo Deus. Eles não aceitam isso, hipótese nenhuma. E o anticristo ele vai ser rejeitado por Israel, que vai ser o motivo da quebra do pacto de uma semana, exatamente pelo fato de que ele vai exigir, sendo homem, adoração como Deus. E eles não aceitam isso. Então isso é o momento do estabelecimento da abominação desoladora. Abominação porque ídolo é uma abominação. Nós vamos ver isso lá, quinta-feira, mais uma vez, quinta-feira, no estudo de Apocalipse. Haverá ainda 1.290 dias, ou seja, estamos vendo um acréscimo de 30 dias. Ou seja, faltam 1.260 dias para a tribulação acabar. Isso lá na metade da tribulação. Por que haverá ainda 1.290 dias? Por que mais 30 dias? E bem-aventurado que espere e chega até os 1.335 dias. Ou seja, 75 dias após o término da tribulação. Por que que o profeta está dando essa informação? Por que que ele está falando que é bem-aventurado aquele que chega ao milésimo, trigésimo quinto dia? Por quê? Por quê? Porque é o dia da inauguração do milênio. É o dia daquele churrascão regado a vinho que nós vamos comer e beber. Lembra? Nós vamos dançar música judaica lá. E comer carne de churrasco, de picanha gorda, só boi do bom. Né? E tomar vinho com Jesus Cristo, vamos festejar lá. Porque aonde eu estiver, estarei vós também. Aonde o noivo vai, a noiva vai atrás. Jesus está lá sentado num trono, sendo homenageado por todos os judeus ressurretos e sobreviventes da tribulação. Nós, a noiva, vamos estar lá do lado, sentado igual a rainha lá, ó, e o churrascão rolando, e vinho do bom sendo servido, e o nomezinho do caso Augusto na etiquetinha em cima da mesa. Lembra lá que a gente já falou sobre isso? Por que esses 75 dias adicionais à tribulação? Porque existem 4 coisas que precisam acontecer ao final da tribulação. Número 1, é necessário nurembergizar as duas bestas e os seus comparsas. É necessário nurembergizar. O irmão sabe o que é Nuremberg. Nuremberg foi um tribunal que, o irmão também que gosta de submarino deve saber. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram chamados à prestação de contas. E foi estabelecido um tribunal numa cidade chamada Nuremberg, aonde os crimes de guerra foram julgados. Então estou pegando a palavra emprestada, porque a besta e os seus helfers, né, os seus comparsas, eles vão aprontar muita coisa ruim na tribulação. Vão matar judeu, vão perseguir crente, atrocidades, igual na Segunda Guerra Mundial. Aliás, o que aconteceu, o Holocausto, as coisas péssimas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, é sombra do que vai acontecer na tribulação. Não chega nem na unha. Vai acontecer coisa muito pior na tribulação do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E como existem crimes de guerras para serem julgados, Jesus Cristo vem, pocotó, no seu cavalo branco, Apocalipse 19:11, ao final da tribulação, e chega e é assim, pum, já está sentado no trono? Não, coisas acontecem. A casa está toda bagunçada, tem que dar uma varridinha, tem que espanar, tem que pegar os cadáveres, tem bilhões de cadáveres espalhados pelo planeta, tem besta solta, demônio solto, é assim de qualquer jeito? Não. É necessário um período de 75 dias com um propósito quádruplo. 1. Julgar a besta e os seus comparsas. Nurembergizar a besta e os seus comparsas, os reis da terra. Isso de acordo com 2 Tessalonicenses 2:8 e Apocalipse 19:20. Isso conforme Isaías 11:4 e Apocalipse 19:21. Lembra? A besta tem que ser aprisionada, presa na marra, lembra? Ela vai ser julgada, vai ter julgamento. Aquele rapaz com aquele cabelinho assim, a toga, meritíssimo, a besta fez isso, fez aquilo outro, vai ter um julgamento, vai ter um sentenciamento, vai ser dado
Ela vai receber uma sentença e vai ser determinado. Você está condenada a inaugurar o lago que arde com fogo e enxofre. E os comparsas da besta, os 6 que vão segui-la, nós vamos estudar Apocalipse 16 daqui uns dias. É a 6ª taça. Né? É só ir acompanhando pela internet lá o estudo de Apocalipse. Eles também vão receber uma sentença. É um Nuremberg. Eu creio que você deve falar também, mas essa besta que está sendo acorrentada, o contexto do capítulo 19 de Apocalipse, fala que é o antigo dragão, a serpente que enganou Eva lá no Jardim do Éden. Exatamente. Então é o próprio diabo mesmo. Exatamente. Assim como tem a Trindade Santa, Satanás vai fazer também uma falsa trindade durante a tribulação. Nós vamos falar disso semana que vem, lá em quinta-feira. Ótimo. Então, detalhadamente no grego, versículo por versículo. Então, mas aí citando essa besta comentada, o contexto fala que é um antigo dragão e também a antiga serpente que enganou Eva. Exatamente. Não apenas os instrumentos humanos, que é o anticristo, o falso profeta, e os reis que a seguem têm que ser julgados, sentenciados, nurembergizados. Mas, número 2, uma outra coisa que acontece nesses 75 dias. Satanás e todas as hostes demoníacas têm que ser aprisionadas. É porque é o seguinte, quando a polícia chega na boca de fumo, todo mundo sai correndo. Vai ter que sair buscando demônio. Os anjos vão fazer esse papel. Vão sair aprisionando Satanás, os demônios, que vão estar em debandada, né? E todos vão ser aprisionados no abismo. E no abismo eles vão ficar durante 1000 anos aguardando o julgamento. Isso nós vamos estudar daqui uns 10 meses lá na casa do pastor Geraldo. Todos os demônios. Não vai ter nenhum demônio solto no milênio. Né? Exato. Satanás e todos os demônios têm que ser caçados, aprisionados e colocados no Tártaro, no Abussos, no abismo. Aonde eles vão ficar 1000 anos aguardando o seu julgamento que vai ser diante do trono branco. Isso de acordo com Apocalipse 21 a 3, 5, 10, ou seja, Apocalipse 20, versículos de 1 a 3, versículo 5, versículo 10, conforme Mateus 25, 41. Porque Deus já preparou um lugar para eles. Isso antes que tenha início o grande trono branco, conforme a gente falou. Terceira coisa que tem a acontecer nesse período de 75 dias, ao término da tribulação e antes do início do milênio. Deus tem que executar o ajuntamento de todos os judeus espalhados pelo mundo, isso de acordo com Mateus 24, 31, bem como de todos os sobreviventes gentílicos das nações, e realizar a separação daqueles que se mantiveram perseverantes, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, daqueles que foram infiéis, incrédulos e consequentemente tatuados e submissos à besta. É aquele julgamento que a gente conhece de Mateus 25, 31 a 33, conforme Mateus 24, 13, Mateus 25, 34 e Mateus 25, 46, que é a separação dos cabritos dos bodes. Lembra lá? Dos bodes das ovelhas. E, finalmente, Deus já determinou um período, para você ver o preciso, não são 74 dias, não são 73, não são 76, são 75 dias. 75 dias depois do estabelecimento da abominação desoladora, 75 dias após o tempo dos 1260 dias da segunda parte da tribulação, inaugura-se o milênio. E precisa-se desse tempo para nurembergizar as bestas, aprisionar Satanás e suas hostes, executar o ajuntamento e julgamento dos judeus e das nações, e, quarto, ressuscitar e galardoar todos os santos de todas as dispensações anteriores, inclusive os santos da tribulação, para prepará-los para herdar o reino. Isso de acordo com Daniel 12, 2a e Apocalipse 24. Aí tem que ressuscitar Adão, Sete, Enoque não, porque o Enoque não morreu, Noé, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Malaquias, Esdras, Esther, Mardoqueu, José, pai de Jesus, aquele profeta, aquele sacerdote que segurou Jesus no templo, aquela idosa que profetizou, todos que morreram antes do dia de Pentecostes, dia da inauguração da igreja, e todos os crentes que vão morrer entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus, vão ser ressuscitados. Então precisa de um período para isso. Porque tem que ressuscitar e galardoar um por um.
Por que terão de ressuscitar todos? Porque todos os pactos, pacto abraâmico, novo pacto, principalmente o novo pacto que abrange todos os pactos, Pacto palestino, pacto davídico, pacto davídico, todos os pactos foi prometido a este povo, aos santos do Velho Testamento, a Israel. Que não são igreja. Que não são igreja. A igreja nunca substituiu Israel e não substituirá. A igreja é a noiva de Cristo, como Israel é a esposa de Deus. Então... E eles são os amigos do noivo. Exato. E eles precisam, João Batista. Eles precisam ressuscitar no final da tribulação para que o pacto abraâmico, o novo pacto se cumpre com eles, com o povo de Israel, com esses que foram dados todas as promessas. Davi precisa estar no milênio. Claro. Davi. Os descendentes de Zadok, sumo sacerdote, Zadok, precisa estar no milênio, onde eles vão ter, de acordo com Ezequiel 46. Vamos fazer a lista dos santos que tem que ser ressuscitados? Não, é só porque os pactos se cumprem no milênio. Exatamente, de acordo com aquilo que nós estudamos há 2 semanas atrás na sua casa lá, que é Apocalipse 10, 7. Resumindo, Deus é tão detalhista, tão criterioso, tão preciosista, né, que ele separou não 74, não 76, mas 75 dias. Está em Daniel 12, 11 e 12. Mais especificamente o 12. Ou seja, resumindo, esse propósito quádruplo que se cumpre nesses 75 dias, conforme a profecia de Daniel 12, 11 e 12, que é Nurembergizar a besta, aprisionar Satanás e suas hostes, executar o ajuntamento dos judeus e das nações para o seu julgamento e a ressuscitação e galardoamento dos santos do Velho Testamento da tribulação. Tudo isso, para fechar, é o que Daniel 2,35 chama de, caneta, arriste aí, Elaine, varredura do pó de estátua, qual palha de eira no estio. Esses 4 eventos é o que a Bíblia chama de varredura do pó de estátua, qual palha de eiro no estio. Qual palha? Assim como a palha da eira no estio. A Cida gostou. Ou seja, a estátua é ruim. Fica poeira para todo lado. Aí o Espírito Santo vai fazer o papel de faxineiro. A palavra fala, é só ler lá em Daniel 2,35. O Espírito Santo é o faxineiro tribulacional. Ele vai dar aquela varrida, espanar tudo, deixar o planeta um brinco, falar, Jesus, pode inaugurar o milênio. Foi rápido, hein? Só 75 dias para você ver. Deixa comigo. 75. Que é 30 mais 45. É só você subtrair 1.300 e não sei quanto de 1.260. Não. A tribulação, a segunda metade da tribulação dura 1.260 dias. Tem primeiro um período de 30 e depois mais um período de 45. Ou seja, mais 30 e depois mais 45. Então, são 30 a mais dos 1.260. Entendeu? Isso nós vamos, para não queimar o estudo de Apocalipse, é porque existe 30 dias para os aspectos negativos e 45 para os aspectos positivos. Tem mais. Eu não quero queimar o estudo de Apocalipse, que vai ser dado daqui 8 meses e 3 dias. Amém? Podemos